Salmo de número 25, a partir do versículo 12. Trataremos hoje sobre os benefícios daquele que teme ao Senhor. Se você perceber que seu irmão não está acompanhando, você pode dividir as escrituras com ele, ou por celular, ou pelo papel, e só apresente a ele. Diz assim, verso 12 do Salmo 25: que homem é aquele que teme ao Senhor? Ou em outras versões, qual é o homem que teme ao Senhor? A ele ensinará no caminho que escolher, ou o Senhor o ensinará no caminho que deve escolher. Sua alma habitará no sossego, ou na prosperidade, ou no bem, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor está com aqueles que o temem. Repita comigo: o segredo do Senhor está com aqueles que o temem, e Ele lhes fará saber o seu pacto. Meus olhos estão sempre em direção ao Senhor, porque Ele arrancará os meus pés da rede. Fecha os teus olhos. Pai, nós te damos graça pelo teu amor, bondade e misericórdia, pela tua palavra que hoje mais uma vez lida. Que o Senhor receba a glória para si, a honra, o louvor, pois o vaso continua sendo de barro, Senhor, para que a excelência do poder seja do Senhor. Que o Senhor receba toda a notoriedade. O culto aqui hoje é para ti, Senhor. A honra, tudo é para ti, Senhor Jesus. Não permita que Satanás venha roubar a semente lançada em nossos corações, mas que o Senhor o repreenda, ó Deus. Que não hajam distrações, que não hajam inquietações aqui hoje, mas que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para compreendermos mais uma vez a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bom, Salmos é um salmos de cânticos. Os salmos nada mais é do que orações cantadas ou provações cantadas. Quando nós vamos olhar para os salmos, eu só quero rapidamente explicar um pouco sobre salmos, mas bem rápido. Todas as vezes que um rei, um homem de Deus, uma mulher de Deus, naquele tempo, passava por alguma provação, dependendo da experiência que esses homens de Deus tivessem naquele tempo, nascia o salmo. Você vai ver diversas vezes Davi compilando os seus salmos, sendo perseguido por Saul. Você vai ver alguns salmistas demonstrando a sua tristeza pelo fato de enfrentar algumas provações, e no final dizer que Deus é bom, que a bondade dele dura para todo sempre. Salmo nada mais é do que uma expressão da alma, de um espírito de um homem que foi constrangido pelo céu. Então você vai ver diversas questões sendo tratadas nos Salmos. Por exemplo, 23 do pastor, ele não me falta. O Salmo foi escrito no meio de uma perseguição, e ele está dizendo que o Senhor não lhe falta. Não é que nada vai faltar para ele, mas é que em meio ao caos, lhe faltando recurso, lhe faltando algum bem, o Senhor não lhe falta. Ele cercado por diversos inimigos, o Senhor não lhe falta. Isso nasce, e assim nasce o Salmo. E hoje aqui nós estamos diante de um Salmo que é também de Davi. Davi descreveu, assim dizem, a maior parte dos salmos foi escrita pelo homem chamado Davi. E o Salmo 25 é um salmo de lamentação de Davi. E Davi aqui nesse salmo, ele está suplicando a Deus. Suplicando a Deus, porque Deus é o seu maior beneficiador.
É Deus quem beneficia o seu salmista. É Deus quem ouve as orações do seu salmista. É Deus quem protege o seu salmista. É Deus quem inspira o seu salmista. Então o salmista ele está suplicando aquele, o único que pode lhe dar socorro. Ele também é socorro bem presente na hora da angústia. Isso está escrito. E se eu não me falha a memória, é um salmo. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Então Deus, ele é o socorro para o seu salmista. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Então, do verso 1 até o 7, nós vamos ver Davi suplicando a misericórdia de Deus, suplicando a sua proteção. Tá bom, Miqueias? O tema é os benefícios daquele que teme. Nós vamos chegar até onde eu estou falando, mas a gente precisa entender o salmo para a gente não se perder nele. Até porque esse salmo, ele nasceu no coração de um homem temente a Deus. Então a gente já consegue entender que só dá para nascer um tipo de salmo como esse diante de um homem que teme. Amém, irmãos? Então, do verso 1 até o verso 7, Davi está suplicando a misericórdia e a proteção de Deus. É o salmista temendo o seu Senhor, suplicando a sua ajuda, suplicando a sua força, suplicando a sua companhia. Você vai ver Davi dizendo: em ti confio. Diz o próprio salmista Davi: minha confiança está nele. Minha proteção, meu ajudador. Nós vamos ver também Davi dizendo: os que esperam em ti não serão confundidos. Em outras traduções, não serão humilhados, não serão envergonhados, mas sim os que transgridem sem causa. Isso aqui é interessante, porque Davi está trazendo a gente o entendimento daquele que de fato teme ao Senhor. Sua esperança é o próprio Deus. E aquele que teme ao Senhor não é confundido. Aquele que teme ao Senhor irá passar por alguns flagelos da vida, mas não irá estar confundido. Por isso ele diz: não estarão confundidos o que esperam em ti. Mas do contrário aos outros que transgridem sem causa, esses hão de estar confundidos. Em outras palavras, esses hão de estar humilhados. E quando nós observarmos a salvação pré-anunciada a respeito daqueles que confiam no Senhor, qual é a impressão de que a gente tem diante dessa geração? De que aqueles que confessam a Deus, de que aqueles que confiam em Deus, Jefferson, esses hão de estar envergonhados. Para esta geração que nós fazemos parte, aqueles que confiam no Senhor hão de estar envergonhados. Qual é o perfil daquele que não vive uma vida desenfreada, que não vive transando com quem bem entende? Esse é o motivo de vergonha para a sociedade. Um homem e uma mulher guardar a sua virgindade até o casamento, para essa geração é um motivo de vergonha. Para esta geração, quem não vive a sua prática obscena no pecado, pornografia, licenciosidade, maledicência, que é o pecado da língua, cobiça, que é o pecado dos olhos, lascívia, que é o pecado da roupa, quem não vive dessa forma desenfreado, é um motivo de vergonha para essa sociedade. Então nós que vivemos respaldados desses princípios, porque confiamos em Deus, somos motivos de vergonha. Só que diante desse salmista, diante daquilo que ele está apontando, nós também apontamos. Nós não estaremos envergonhados naquele grande dia. Nosso estado não será um estado de humilhação naquele grande dia. Nosso estado não será um estado de vergonha naquele grande dia. Porque os que confiam no Senhor não hão de ser envergonhados, mas aqueles que transgridem sem causa, esses vão estar envergonhados.
Aleluia. Glória a Deus. É vergonha para muitos, mas para nós não. Glória. Fala para o teu irmão: o que há de acontecer com a gente é a glória se manifestando em nós. Nós não estamos confundidos no meio dessa geração. Essa geração está cega, desenfreada, caminhando passos largos para o abismo, procurando solução dos seus problemas nas drogas, procurando solução dos seus problemas nas bebidas, procurando solução dos seus problemas no alcoolismo, procurando solução para os seus problemas em se relacionar com todo mundo, com todos e todas, em viver uma vida desenfreada nas urgias do mundo. Para esta geração há um desespero, para esta geração há sim uma transgressão sem causa, mas nós não, nós temos uma causa para nos gloriar. Nós temos uma causa para nos alegrar. Está escrito na palavra de Deus que aqueles que confiam no Senhor não estão confundidos. Não estão. Faça como Davi, paga de morto. Davi, num certo período da guerra, teve que se fingir de morto para não ser atingido pelos outros. De vez em quando nessa geração a gente tem que pagar de morto. Você viu? Não vi nada. Você sentiu? Senti nada. Sabe o que está rolando? Não sei nada. Você finge de louco, porque você não está confundido. Você tem um Senhor a quem você irá prestar contas. Amém? Está diante de nós o modelo de oração em louvor de um homem que temia a Deus. Então não há de ser envergonhado o que espera somente no Senhor. Jeremias capítulo 17, verso 7, diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito é bem-aventurado, feliz. Só quem teme é feliz. Me desculpe, mas o modelo de felicidade nessa geração também não compensa. É uma felicidade momentânea, porque depois de se drogar, depois de se prostituir, depois de se amofinar com o pecado, quando deita no travesseiro, vergonha, dor, angústia, ansiedade, depressão, melancolia, síndrome do pânico. Mas os que temem ao Senhor são felizes. Você só vai conseguir encontrar um modelo dentro do cristianismo de alguém que supera esses flagelos. Só dentro desse caminho de fé em Deus, uma pessoa sofrendo totalmente uma agressão da vida, um acidente ou algo do tipo, e ainda assim ela conseguir sorrir e dizer: Deus é bom. É só no nosso meio que nós conseguimos triunfar sobre as adversidades. Como é que você diante do luto consegue triunfar? Como é que você diante da enfermidade consegue triunfar? É porque feliz é o homem que teme. E como nós tememos ao Senhor, a felicidade está estampada diante da nossa vida. Nós passamos pelos flagelos da vida, mas a nossa alegria vem do Senhor. Ele também vai dizer: lembra-te das tuas misericórdias. Depois Davi, do verso 8 ao verso 11, Davi vai exaltar a grandeza e os atributos de Deus. Ele vai dizer: bom e reto é o Senhor. Nós estamos falando de alguém que está vendo o seu Deus, está percebendo a sua característica. Aqueles que temem ao Senhor sabem o quanto Deus é bom e reto. E não tem como se aproximar de um Deus que é bom e reto e isso não refletir na vida do indivíduo. Se Deus é bom e reto, o alien se aproxima de Deus, automaticamente ele será bom e... Não tem como você se aproximar de um Deus tão bom e tão reto e a sua bondade e retidão não nos afetar em nada.
Ora, eu tinha uma mentalidade, ao me aproximar dele, eu tenho uma nova mentalidade. Se eu mentia, eu passo a falar a verdade. Se eu recebia propina, eu passava a mão no dinheiro ilícito. Quando eu venho para o evangelho, eu não consigo sequer defraudar alguém. É Zaqueu. Zaqueu, depois que desceu da figueira, Jesus disse: me convém repousar na tua casa. Quando ele recebe Jesus em sua casa, a primeira coisa que Zaqueu vai dizer é: se eu tiver roubado alguém, eu vou restituir em dobro. O que é isso? Conversão. Porque não tem como se aproximar da retidão e bondade de Deus e isso não afetar o nosso caráter. Então Deus é bom e é reto, e quem está olhando sua retidão e bondade também vai automaticamente sofrer as consequências delas. Amém ou não amém? Deus é bom e Deus é reto. E não está diante de nós alguém que só diz que Deus é bom e reto. Está diante de nós alguém que experimentou a bondade e a retidão de Deus. Por isso que depois que Davi matou Urias, roubou a sua esposa, cobiçou, fez o que fez, quando Natã o exortou e ele se arrependeu, ele voltou para o caminho. Mas o que fez ele se voltar para o caminho? Ele se lembrou da bondade e da retidão de Deus. Vou pagar pelo meu boleto. Foi isso que Davi fez, e automaticamente Deus transpassou o pecado dele e disse: tu não morrerás. Como consequência, a espada vai estar na tua casa, mas tu não morrerás, Davi. Porque Davi conhecia não só de falar a bondade e retidão de Deus, mas Davi experimentou a bondade e a retidão de Deus. E não teria como esse homem, experimentando a bondade e retidão de Deus, não mudar em alguma área de sua vida. A partir disso, eu quero ir para o versículo 12, rapidamente. Aqui está o primeiro benefício daquele que teme ao Senhor. Quantos estão me ouvindo, diga amém. Verso 12 do capítulo 25. Que homem é aquele que teme ao Senhor? Ou qual é o homem? A ele ensinará no caminho que escolher. Qual é o primeiro benefício aqui? Sermos instruídos por Deus. Qual é o benefício daquele que teme? Esse homem receberá de Deus a devida instrução no caminho. O salmista não diz que o Senhor apontará o caminho. Alguém reparou o salmista dizendo: e o Senhor apontará o caminho? O que está escrito? Que o Senhor ensinará no caminho. Uma coisa é um pai dizer para o seu filho como chegar num devido local. Outra coisa é o pai instruir o filho no caminho, como chegar no local. Quando Deus diz aqui, através da vida do salmista, para a gente entender o salmo dele, quando ele diz que o Senhor ensinará no caminho, ele está dizendo que Deus vai estar presente e não ausente. O sentido é de presença e não de ausência. Uma coisa é Deus dizer: eu te mostrarei o caminho. Não foi isso. Eu te ensinarei no caminho. Quer dizer que você não vai caminhar sozinho. Quer dizer que você não vai fazer nada sozinho. Quer dizer que você não vai decidir nada sozinho. O próprio Deus se encarrega de guiar o homem que teme. Qual é o sentido de uma pessoa que toma decisões por conta própria? A primeira, ela não teme. E a segunda, ela é guiada por si mesma. Porque o próprio Deus se encarrega de nos guiar. Pequei ontem, hoje pequei de novo. O que o Senhor falou contigo? Nada, não. Eu desconheço. Então não há temor. Se não há temor, não há aliança. Porque uma vez que alguém vive uma vida desenfreada sem temor, não existe aliança.
Porque com aquele que está a aliança não há, irmãos, bota isso aqui uma coisa na sua cabeça. Não há possibilidade de uma pessoa permanecer de uma mesma forma depois que se aliancia com Deus. Não tem como ela não ouvir aquilo que o salmista diz no Salmo 1. Bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. É o que diz? Ele teme ao Senhor. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, dá fruto na estação apropriada. O que é isso? É uma pessoa que está recebendo instrução. Então uma pessoa que peca voluntariamente, ela não teme, ela não tem aliança. Porque o primeiro ponto que a gente vê de benefício daquele que teme é receber instrução no caminho. Amém? Observe. Isso aqui eu meditando ali, o Senhor foi colocando essas instruções. A proposta de Deus sempre foi nos dar direção dentro do percurso. A proposta de Deus sempre foi nos dar direção dentro do percurso. Ah, mas Jesus veio, mostrou o caminho e foi embora. Vamos avaliar. Amém ou não amém, irmãos? Amém ou não amém? Primeiro, temos a breve história de Enoque. Estou fazendo uma linguagem panorâmica para a gente entender que Deus não só dá o caminho, mas Ele instrui dentro do caminho. E se Deus está dentro do caminho e nós estamos no mesmo caminho que Ele, se a gente erra o caminho, é um grande sinal de que a gente não está dando nem um pouquinho de bola para o que Deus está nos instruindo. E uma das formas de Deus instruir a sua igreja é através da palavra. Se eu te perguntar quantos filmes você assistiu, você vai saber de cor. Se eu te perguntar quantos versículos você leu, você não vai entender, não vai se lembrar porque não leu. Porque a voz de Deus na sua casa está tapada. E uma das formas de Deus falar é através da sua palavra. Se eu fecho as escrituras, Deus está em silêncio. Quando alguém está em desespero, eu vou voltar para cá novamente, mas calma aí. Quando alguém está em desespero, minha alma está abatida. Aí vai lembrar do quê? Por que estás abatido, ó minha alma? Aonde está isso? Nas histórias dos 3 porquinhos? Na história do Minnie e da Mônica? Não está não. Na história, qualquer história desse mundo, não está em nenhum gibi, não está em nenhum seriado, nenhuma série, está dentro das escrituras. Porque os nutrientes que faz a gente crescer estão contidos na palavra. O apóstolo Pedro mesmo diz: e por ele vades crescendo, provai o puro leite racional. Ele está falando, deixa eu lembrar vocês isso aqui. Quando uma criança nasce, se uma mãe tirar o leite da boca da criança nesse período do nascimento, ela tem que se encarregar de alguns problemas que podem vir a surgir, pelo fato de todos os nutrientes no leite fortalecerem a criança. Quantos estão me ouvindo, diga amém. Então no período em que uma criança nasce, tem um certo tempo até ela ficar desmamada, porque o leite que sai dos seios da mãe, ele é essencial para a formação até do cérebro, desenvolvimento de uma criança. Quando o apóstolo Pedro diz a respeito disso, provai o puro leite espiritual não falsificado, ele está falando dos nutrientes que geram crescimento e desenvolvimento do corpo. Uma das formas das pessoas estarem sempre fracas, sempre cabisbaixas, sempre sofrendo, está porque ela não se alimenta dos nutrientes principais, que estão contidos aonde? Um novo convertido chegou hoje, se distanciou daqui a um mês, não provou o puro leite racional. Porque se ele prova o puro leite racional chamado a palavra de Deus, contido na palavra de Deus, ele cresce. É gradativo, aquele que come das escrituras, ele cresce, ele desenvolve, ele não tem nenhuma deformação, porque ele está desenvolvendo na fé. Se nós não comermos do nutriente contido da palavra de Deus, como iremos prevalecer? Vem o vento, vem a chuva, combate a casa e ela, o que ela faz? Ela
ela cai. E o que a Bíblia diz? Grande é a queda dela. Jesus falou: esse é aquele que ouve e não pratica. Amém ou não amém? Agora, a direção. Por que eu estou falando isso aqui? Porque a gente vai entender a história de Enoque. Rapaz, abrimos um pretexto aqui para uma coisa e a gente foi e não voltou em Enoque de novo. Mas vamos lá. O que a Bíblia diz? Enoque andou com... Se a Bíblia dissesse Deus andou com Enoque, teria alguma diferença? Se a Bíblia dissesse Deus andou com Enoque, teria alguma diferença? Quem acha que sim? Quem acha que não? Teria. Por que teria, Miqueias? Mas não estaria junto ao Senhor? Mas não é isso que eu estou querendo transmitir. Quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, é que Deus estava à frente direcionando Enoque. Se ela diz, e Deus andou com Enoque, é que Enoque estava indo e Deus estava indo atrás dele. Mas não é isso. Enoque andou com. Eu bem vi, eu até conversei com a minha esposa. Eu vi o Miqueias junto com a Lindaiá. Quem é que estava indo num caminho? Lindaiá. Quem é que estava junto com ela? O Miqueias. Eu vi o Miqueias e com ele estava a Lindaiá. É esse o sentido. Enoque andou com Deus. Quer dizer que Deus guiou Enoque. Quer dizer que Deus mostrou o caminho para Enoque. Quer dizer que Deus instruiu Enoque. Não foi Enoque que disse para Deus o que Deus teria que fazer. Foi Deus quem disse para Enoque por onde ele iria caminhar. Faz todo sentido. E Enoque andou com Deus e não se viu mais, porque Deus o tomou para si. Fala para o teu irmão, então o governo estava na mão de Enoque, ou estava na mão de Deus, e não de Enoque. Vamos lá, mais um exemplo, o povo no deserto. Nós estamos falando do primeiro benefício daquele que teme, que é ser instruído por Deus, receber direção. Segundo exemplo, o povo no deserto se movia à medida em que a nuvem se movia. Direção. Vou levar vocês para onde? Para a terra que mana leite e mel. Mas eu vou estar dentro do percurso. Quando Deus dá direção, quando Deus dá um caminho, Ele faz parte do progresso. Ele faz parte da instrução. Quando a nuvem baixava, opa, é sinal de que a gente tem que firmar as estacas, armar a tenda, vamos ficar aqui. Aí eles dormiam, enquanto a nuvem ficava parada. Quando a nuvem levantava e seguia, eles entendiam, opa, chegou o momento de nós levantarmos acampamento. Porque o povo se movia à medida em que a nuvem se movia. Eles se direcionavam a partir da nuvem. Olhei, a nuvem não disse nada. Vou permanecer com as minhas estacas aqui. Olhei, a nuvem se moveu. Então eu vou seguir a nuvem. Direção. Deus não dá caminho sem dar direção. Deus não dá direção sem Ele instruir. É Ele que faz parte da nossa vida. Agora, quem é que tem dado crédito para o Deus que está no caminho instruindo? Amém ou não amém? Eu falei a respeito. Mas se Ele instrui, Ele falou que Ele é o caminho, Jesus foi embora. A gente não falou isso aqui? A salvação chegou até nós com a vinda de Jesus, amém? Sendo Jesus o caminho, amém? Mas quando Jesus subiu, o que Jesus disse? Não vos deixarei, eu vos enviarei o Consolador, para que estejais convosco. Olha, o maior presente que já pudessem receber depois que Jesus voltou para os céus e vai voltar à terra novamente só para buscar a sua igreja e reger as nações com vara de ferro.
Aleluia, nós estaremos com Ele nesse grande dia. Mas o Espírito Santo foi colocado para ser guia, como sinal para nós de que Deus não só deu o caminho, mas Ele vai nos guiar dentro do percurso. Porque o benefício daquele que teme a Deus é ser direcionado por Deus. Parece às vezes que estamos sozinhos. Parece às vezes que nós não temos saída. Parece às vezes que tudo está dando errado. É só lembrar de que a promessa veio. A promessa que estava lá em Atos aconteceu e nós não estamos sozinhos mais. Porque Ele está com a gente no percurso. Ele nos direcionará dentro do percurso. Então quem anda de forma desenfreada? Por que anda de forma desenfreada? Não há aliança nele. Percebe que quando o Espírito Santo veio, depois a própria palavra vai nos instruir que o mundo não pode receber o Espírito Santo, irmãos. Nós precisamos entender uma coisa: o mundo não está pronto para receber o Espírito Santo. A Bíblia diz isso, eles não têm, porque não vê e porque não conhece. Mas nós recebemos a promessa de que Ele estaria com a gente. Até o nosso aleluia é fraco por causa disso. Existem pessoas que desconhecem a pessoa do Espírito Santo, acham que ele é uma energia, uma áurea, um ventinho que bate na telha de vez em quando, e não é. É uma pessoa. Se é uma pessoa, eu posso conversar. Se é uma pessoa, ela pode me responder. Se é uma pessoa, eu posso sentir o seu abraço. Se é uma pessoa, eu posso sentir o seu consolo. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. E Ele é um sinal de que Deus está no nosso meio. Estou me sentindo tão só, você não sabe quem é o outro consolador. Eu estou com essa minha dor no peito, maior é aquele do que essa dor. O Espírito Santo pode suprir a tua alma. Isso aqui é contraditório, a gente já vai discorrer mais um pouco, mas é contraditório dizer isso aqui. Por quê? A pessoa diz que ela tem o Espírito Santo e está sempre cabisbaixa. Eu desconheço. Eu desconheço uma pessoa que diga que tem o Espírito Santo e o Espírito Santo não ser capaz de acalentar ela. Eu desconheço uma pessoa dizer que é cheia do Espírito Santo e andar sempre avarenta, rinchosa, murmuradora, mentirosa. Eu desconheço, porque se nós recebemos a promessa sobre nós, Ele há de nos selar para a vida eterna. Desconheço. Quem tem o Espírito Santo é pleno. Você quer ver uma coisa? Perdão. O crente tem a capacidade de dizer que ele é cheio do Espírito Santo, mas ele não perdoa ninguém. Desconheço, não tem o Espírito Santo. Se não tem o Espírito Santo, não nasceu de novo. Como que você prova isso? O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se você não tem o Espírito Santo, você não sabe a filiação. Se não sabe a filiação, não sabe o plano de salvação, não é filho. Aleluia. Está vendo como é que a gente vai caminhando. Fala para o teu irmão, coisa boa é saber quem é o Espírito Santo. Fala para ele, coisa melhor é receber o Espírito Santo. Coisa melhor é ser abraçado pelo Espírito Santo. Coisa melhor é ser instruído pelo Espírito Santo. Quando eu estou com uma dificuldade, Ele diz, você que deve o perdão, não é ela, não é ele. É você que tem que ir lá. É você que tem que suprir a falta do teu irmão. É você quem tem que pregar a minha palavra. O Espírito Santo está toda hora nos lembrando do caminho, porque Jesus disse, Ele vos há de guiar em toda a verdade que eu vos tenho dito. Quer Jesus, mas não quer o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o que nos interliga em Cristo Jesus. Se não tem nenhuma característica de Jesus em nós, é porque o Espírito Santo está longe.
voltar para cá. Então ele é guia. Salmo capítulo 37, do verso 23 ao 24, diz assim: os passos de um homem bom são ordenados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Embora caia, verso 24, não será completamente derrubado. Abre isso aí comigo, abre aí o salmo. Hoje não tem como você não abrir, o telão não está funcionando. Amém? Salmo capítulo 37, verso 23 e 24. Os passos de um bom homem ou de um homem bom são ordenados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Embora caia, não será completamente derrubado, pois o Senhor o sustém com sua mão. Não tem como ficar prostrado para sempre. O que significa os passos de um homem bom são, em algumas traduções está confirmados, mas em outras está ordenados, como está na minha, pelo Senhor. Isso aqui está diante de uma palavra chamada firmar e estabelecer. O que ele está querendo dizer é que os passos de um homem bom são estabelecidos, são cincados pelo Senhor, fixados. Embora o homem bom se depare com algumas contrariedades da vida, o Senhor o levanta, o Senhor o erguerá e ajudará a ficar em pé. Porque aquele que teme tem os seus passos firmados, estabelecidos pelo Senhor. Por isso a gente tem que desconhecer uma pessoa que diz estar com o Senhor, ou que o Senhor está com ela, mas os seus passos nunca se firmam. Porque é o próprio Deus que firma os nossos passos. O Senhor ministrou meu coração a respeito disso aqui. Não tem como ficar prostrado. Porque se você for golpeado, Deus é quem te levanta. Calma aí, irmãos. Esse é o benefício. Essa é a luz que o Senhor nos deu. Eu me enquadro nisso aqui. Quantas vezes eu nessa caminhada tive queda. E eu tinha a tristeza de ver alguns amigos que permaneceram e eu estava ficando para trás. Mas a sensação que eu tinha no meu coração e o desejo era: um dia eu vou estar de pé de novo. Só que jamais essa força foi estabelecida por mim. Eu tive que reconhecer que quem estabelece os meus passos é Ele. Eu tive que reconhecer que quem me firma é Ele. Eu tive que confiar plenamente nele. Meu amigo, minha amiga, Deus quer firmar o teu pé. Fala para o teu irmão: Deus não quer você oscilante. Deus não quer você aqui hoje, amanhã sumindo. Deus quer você firmado nele. Porque os passos de um homem bom são cincados pelo Senhor, e Ele se deleita no seu caminho. O que precisamos, irmãos, é tirar as mãos do volante e dizer: Deus, a minha vida é tua. Tire as mãos do volante. Aleluia. Provérbios capítulo 3, versículo 7 vai dizer: confiar em Deus é não ser sábio aos seus próprios olhos.
Esse é que é o problema da maioria de nós. Nós queremos a sabedoria de Deus, nós queremos adorar a Deus, nós queremos nos submeter a Deus, mas nós somos sábios aos nossos próprios olhos. Somos nós que nos instruímos, somos nós que decidimos as nossas amizades, somos nós que decidimos o que queremos fazer com o nosso dinheiro. Só que Deus está dizendo: não seja sábio ao seu próprio olho. Já viu quando você vai instruir? Meu irmão, isso e aquilo. Não, eu acho melhor. Não é bem assim. Meu irmão, a palavra de Deus diz isso aqui. Não. Alguns são audaciosos. Deus já falou comigo. Falou nada, porque o ano vai virar e continua no mesmo estado. Amém ou não amém? Confiar em Deus é não ser sábio aos seus próprios olhos. Porque o homem que é sábio aos seus próprios olhos, ele não recebe instrução. É aquela pessoa que é insubordinada. Se nós temos problemas de sermos insubordinados uns aos outros, porque a Bíblia diz que nós devemos considerar o outro superior. Eu não vejo uma outra maneira de considerar você como superior a mim, a não ser sendo subordinado a você. Então o fato da gente não conseguir ser subordinado a Deus está diante disso aqui. Nós não conseguimos. Porque se a gente não consegue lidar com pessoas que a gente está vendo, o que dirá o Senhor? Que é um Deus invisível. Que a única vez que Deus apareceu na terra foi numa fotografia chamada Jesus. Ninguém nunca viu a Deus. Mas Deus se fez presente no nosso meio. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E Ele nos instrui, só que o nosso problema é que nós somos insubordinados. Como um homem chamado Balaão. Olha, certo rapaz vai chegar até ele, amaldiçoa esse povo. Eu vou até Deus para saber o que Deus tem a dizer. E aí, Deus, como é que você quer amaldiçoar aquilo que eu abençoei? Tá bom, vou levar a mensagem. Olha, o Senhor disse que não era para eu amaldiçoar aquilo que Ele abençoou. E não era para eu comer na mesa de vocês. Não era para eu estar no caminho de vocês. Tá bom, Balaão? Voltou novamente, só que agora com artefatos. Ouro, prata. E aí, Balaão, desenrola lá de novo. Tá bom, eu vou desenrolar. Aí Deus pega e fala assim: vai. Aquela historinha que a mula falou com ele. Mas o que me deixou intrigado é porque Deus disse para ele não fazer. Só que agora ele volta novamente para Deus questionando: e aí, Senhor, a oferta aumentou. Se a oferta aumentou, dá para eu desenrolar contigo aqui. Muitas vezes, irmãos, Deus permite a pessoa ir. Aí, olha a viagem santa aqui, irmão. Balaão poderia falar assim: pô, cara, eu ouvi a voz de Deus, Deus mandou a gente ir, vamos embora. Meu Deus, a mula salvou o cara. A mula representa o nosso estado. Sabe por que a mula representa o nosso estado? Deus teve que pegar um animal irracional para falar com um homem que era para ser racional. Porque é sábio aos seus próprios olhos. Aí Deus tem que pegar aquilo que é irracional para trazer a pessoa para a racionalidade. De vez em quando Ele pega alguns bebuns aí na rua. De vez em quando Ele permite a pessoa tomar os sustos do mundo para ver se acorda. Porque quem era para ser racional não está sendo racional. Aí Deus está pegando as coisas loucas para trazer o ser humano ao seu senso de sabedoria. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema a Deus e aparta-se do mal. Aleluia. 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 Deixar
deixar de ouvir a Deus para ouvir a mula, perdeu o padrão, caiu na racionalidade. Deus está tendo que pegar coisas superficiais para falar com pessoas que já era para estarem maduras. Aleluia, aleluia. Deus sempre fez isso. Ele olhou para um pássaro. Meu Deus, qual é o tamanho de um pássaro? Pássaro é uma coisa irracional, para mostrar para um filho que era para ser racional e confiar plenamente no Senhor. Se você não está confiando em mim, meu filho, eu vou te dar uma coisa tão pequenininha, mas eu também fiz ela. Olha para os céus, olha os pássaros, perceba que eles não trabalham. Olha para os lírios do campo, você está aí querendo posar de marca daqui, marca de lá. Ninguém se vestiu, nem Salomão se vestiu em toda a sua glória como o lírio do campo. Eu vesti o lírio do campo. Deus está pegando algo que é superficial para falar com um ser racional. Meu Deus, às vezes Deus tem que fazer isso com a gente. Às vezes Deus tem que pegar alguma coisa que é superficial para falar com a gente. Aleluia. Quantos estão me ouvindo? Diga amém. Verso 13: sua alma habitará na prosperidade, sua semente herdará a terra. Sua alma habitará no sossego ou na prosperidade. É o segundo benefício daquele que teme. Atrairá para si a benevolência de Deus, ou seja, os seus atos de bondade. Deus deseja prosperar o seu povo. Ei, Deus deseja te prosperar. Agora, eu não sei o que você está a fim de imaginar quando Deus fala que vai prosperar a gente. Que isso não só tem a ver com dinheiro. Existem diversas maneiras de um homem ser próspero diante de Deus. Financeiramente é uma das. E nem sempre ter muito dinheiro é sinal de prosperidade. Mas também não quero dizer que um estado de miséria é plenitude. Aleluia. Eu vivo com tudo quebrado na minha casa. Porque eu tenho que ser humilde para adorar o Senhor. Ai, irmão, pelo amor de Deus, renova aqueles copos lá, põe para fora aquilo que está empoeirado, usa aquela roupa que está guardada, já está manchada de mofo. Não posso usar, ela é nova, só serve para aquele tempo. E o tempo não é agora. Eu estou falando de coisas que eu já tive que fazer, por isso que eu estou falando. Amém ou não amém? Então, sua alma, em outras palavras, encontrará repouso. Prosperar em Deus também é ter paz, também é ter alívio. Porque, irmãos, isso é plenitude. Nossa paz não está fundamentada naquilo que a gente possui nas mãos. Nossa paz está fundamentada em uma pessoa. E o nome dela é Espírito Santo. E o nome dela também é Jesus. O Pai também nos dá paz. E a paz do Pai, de Deus, que excede todo o nosso entendimento, guardará os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Isso necessariamente está voltado à finança. Mas eu também não posso desconsiderar que Deus prosperar um filho é também mexer na sua conta bancária. Aí agora que era para dar glória a Deus e aleluia, ninguém dá. Amém, irmãos? Se Deus desejar prosperar a tua casa, teus negócios, você vai ficar aí, não, eu tenho que permanecer no mesmo estado. Não pode questionar. Deus disse para Abraão: quantas estrelas você é que pode? Meu irmão, a tradição vai dizer que nem de noite era, não dava nem para ele encontrar estrela na hora que Deus falou com ele. Ele teve que contar a estrela de dia. É a fé de Abraão em calcular as coisas num tempo improvável. Que estrela? Ele poderia ficar, que estrela se está de dia? A maior estrela é o sol que brilha agora. Não, ele, então eu vou. Onde é? Não vou te falar qual é a terra. Mas ele saiu e foi. Precisa crer. E às vezes nosso problema é divisão. É divisão não, é de fé.
Às vezes Deus está doidinho para prosperar alguns de nós, mas a gente é muito incrédulo. A gente se acostumou a viver na mesmice. Tá bom desse jeitinho. Miséria, coisa superficial, quebrada, a mesma coisa. Deus não quer a gente nesse estado não, meu irmão. Deus quer evoluir a nossa mentalidade. Deus quer nos despertar para o que é de fato prosperar. E a prosperidade de Deus é tão abastada que de vez em quando Ele surpreende até na vida financeira, na vida emocional. Ele pega até o nosso corpo físico que ora estava abatido e dá uma bênção, uma cura. Isso também é prosperidade. Aleluia! Sua alma repousará no sossego. Pergunta para o seu irmão: você está atribulado? Te falta Deus. Pega Deus e se aquieta. Fala para ele: pega Deus e se aquieta. Ei, se aquieta e toma parte daquele que é pleno, a paz de Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8. E Deus é capaz de fazer toda a graça abundar em vós, para que vós, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, abundeis em todo bom trabalho. O que Deus está dizendo, irmãos? A bênção de Deus, ela é tão plena que respinga até nos filhos dos filhos. Eu associo isso aqui também à conversão. Por que conversão, Miquel? Porque se converter é sair de um estado de miséria e passar a prosperar. Eu tenho que falar isso aqui para você. Eu associo isso aqui também à conversão. Conversão é sair do estado de miséria para a prosperidade. Só que é uma prosperidade divina. É tão importante a gente entender isso aqui, que se a gente desse margem para algumas pessoas testemunharem, a gente não ia conseguir arrancar o microfone da mão. Por que não ia conseguir arrancar? Porque quando Deus abençoa uma vida, Ele abençoa a tudo aquilo que está em volta do indivíduo. Não tem como aquilo que a gente colocar as mãos não prosperar. A bondade de Deus, a benevolência de Deus, ela é capaz de alcançar tudo que está em nossa volta. Até aquele teu amigo que você mandou para ele um bom dia, ele vai dizer: rapaz, aquele bom dia foi tão importante que o meu dia passou a ser bom. Eu prosperei nesse dia. Aleluia! Aleluia! Essa graça envolve tanto questões espirituais quanto físicas. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda suficiência, isso aqui é autossuficiência, é independência. Eu já vou caminhar para encerrar. É toda suficiência, independência, tendo tudo e não tendo nada. É isso, tendo tudo e não tendo nada. E ainda tendo tudo e não tendo nada, esse indivíduo, ele é capaz não só de prosperar, mas ele é capaz de também ajudar alguém que está ao seu lado. Quando Deus transborda a bênção não só fica comigo, ela recai sobre aquele que está do meu lado. Tem até com quem repartir. A prosperidade divina nos dá a capacidade de ter até com quem repartir. Se Deus está te dando muito, eu costumo ter isso como tese da minha vida. O dia que Deus me der além do que eu pedi, é porque Ele está querendo que eu olhe para o lado. Deus não quer que você viva estocando as coisas para ser intitulado como o ricaço da sociedade. Olha para o lado e veja se não tem alguém precisando da tua bondade. E veja se alguém não está precisando do teu gesto de caridade. Quando Deus decide alargar as nossas tendas, Ele quer que a gente olhe para o lado. Paulo instruiu na sua carta a Timóteo: diga aos ricos desse mundo que sejam ricos em boas obras. Olhem para o
porque fazendo isso ajuntarão para si um tesouro na eternidade. Aleluia. Eu aprendi a me contentar com o que tenho. Por isso, sua semente herdará a terra. Até os teus filhos vão pisar na terra que você prosperou. Aleluia. Terceiro benefício, aqui eu fecho. Íntima aliança. O segredo do Senhor está com aqueles que o temem, e Ele mostrará o seu pacto. Deus nos fará saber o seu propósito à medida em que nos relacionarmos com Ele em temor e obediência. Mas o que, Miquel? Deus está nos chamando para participarmos dos seus negócios. Aí eu lembro de Amós capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Se Deus está fazendo alguma coisa, Ele há de participar os seus profetas. Ministério de Louvor já pode subir, está aqui comigo acima. Quando desenvolvemos uma comunhão com Deus, entendemos melhor os seus caminhos. Por quê? Porque o terceiro benefício daquele que teme é íntima aliança. É uma coisa interessante isso aqui. Se coloque de pé. Precisei correr por conta dos horários, mas está tudo certo. Você que ouviu a palavra do Senhor,